As leis do caminho espiritual foi o tema em que eu pude trazer para vocês, e é interessante que seja um tema essencial para os buscadores, né, do que nós chamamos de um caminho espiritual. A referência que eu trago no estudo sobre essas leis é da senhora Annie Besant, que foi a nossa segunda presidente da seção, na verdade, da Sociedade Teosófica, né, Mundial. E então, como segunda presidente e tendo contato com Blavatsky e sendo muito influenciada por essa nossa mentora espiritual, e que fez parte, junto com, ao total, com um grupo de 17 pessoas, inauguraram a sede da Sociedade Teosófica no mundo, em 17 de novembro de 1875. Recentemente, agora essa semana, pudemos fazer uma comemoração online, também presencial, a respeito da data. Então, nesse espírito festivo que estamos, lembramos da senhora Annie Besant para ser nossa referência no tratamento sobre as leis do caminho espiritual. Na verdade, esse livro, são anotações, são as pessoas que ele acompanhavam, estudavam com ela, membros daquela sociedade, na seção indiana da Sociedade Teosófica, em Varanasi, né, Benares. Ela fez nessa conferência, uma convenção, na verdade, né? Foram 3 dias. A cada dia, ela tratou de um tema específico para desenvolver, então, o que nós estamos trazendo aqui como tema principal. No livro, que é uma edição da editora Teosófica, no prefácio, assim está, né, também esclarecido, que em 3 palestras inspiradoras, Annie Besant revela o reino da lei no universo e a necessidade de o homem agir de acordo com essa lei para o seu progresso material, moral e espiritual. O homem só pode compreender sua verdadeira natureza como sendo a consciência superior à medida que tranquiliza os sentidos e controla sua mente. O convite é que a gente acompanhe esse desenvolvimento para que então a gente possa realmente integrar a sugestão dessas práticas para aquele que faz a busca desse caminho espiritual. Então, como eu havia dito, reforçando, a análise está sobre 3 palestras sequenciais, em que ela tratou sobre a consciência superior, a lei do dever e a lei do sacrifício. O conteúdo do livro, o livro está aqui, né? É um livro aparente, eu falo muito isso, que Annie Besant, aparentemente os livros de Annie Besant têm uma compilação fina, mas todo o texto ele é muito bem encorpado e traz toda uma linha de raciocínio de uma riqueza do conhecimento teosófico muito grande. E o que é um desafio para quem vem aqui numa pretensão de 3 palestras dela, né, falar em 1 hora sobre o tema. Mas vamos tentar. O conceito sobre leis, sobre o que falamos, é importante a gente trazer aqui para entender de onde ela parte, né? Ela fala que, como falamos da lei da Terra, sabemos muito bem o que se quer dizer com isso. A lei da Terra é algo que está sempre mudando, a partir das ideias das autoridades que fazem a lei, seja autoridade monarca, autocrata ou de uma Assembleia Legislativa. A lei que ela se refere é a lei que organiza a vida social, a vida coletiva, né? E também dá os princípios do comportamento individual, né? Então, é a lei feita para regular a convivência. Esse tipo de lei pode ser alterada pelas necessidades e mudanças do local, país, variações culturais, né? Nossa nota,
inclusive para atos diferentes em locais diferentes, poderá haver responsabilidades associadas de forma diferente. Vem como punições que reforçam o sentido de que as leis têm sentido de ordem, seja em proposta positiva ou negativa. Se infringirmos as leis, teremos que arcar com a punição. Explico. Quando criança ouvimos, menino, não faça isso, não põe o dedo na tomada, que você vai levar um choque. Aparentemente, levar o choque é a punição, né? Porque você pôs o dedo na tomada onde passa uma corrente elétrica, enquanto crianças. Quanto adulto, a lei fala, aquele que comete, resumidamente, de uma maneira muito simples, aquele que comete um homicídio terá na descrição da lei sua penalidade, ocorrendo uma descrição de fatos, enfim, já é uma lei mais específica, né, para aquele ato também tão específico e tão agressivo à vida. Desta forma, isso se varia, né? Da mesma forma, também no sentido positivo, se você for um bom aluno, você poderá, então, ganhar uma boa nota no seu conceito de classe, levando a sua nota final somada à nota da prova, né? Então, um bom comportamento dá boa nota de conceito. Ela vem observar que, diferente das leis humanas e sociais estabelecidas, existem as leis da natureza. Quando falamos das leis da natureza, não queremos dizer nenhuma das coisas que tomamos como características das leis dos homens, ou seja, as leis da natureza não funcionam conforme a descrição anterior que eu havia citado a vocês. A lei da natureza não é uma ordem emitida por uma autoridade, é uma afirmação das condições sobre as quais uma certa coisa invariavelmente acontece. Um fenômeno tem uma relação de causa, até onde podemos entender. Onde quer que essas condições estejam presentes, segue-lhes um certo evento. É a declaração de uma sequência, uma sucessão imutável. A palavra exige um grifo e também irrevogável, porque essas leis são expressões da natureza divina. Mesmo na vida material a que nos expressamos, a vida divina se expressa nessa vida material, né? Na qual não existe mudança, nem sombra de alteração. O melhor exemplo para a gente são os eventos do que nós chamamos de natureza mesmo, né? O que acontece com o clima, as leis em relação ao magnetismo, enfim. A lei da natureza não é uma ordem, faça isso ou não faça aquilo. É uma afirmação. Se tais e tais condições estiverem presentes, tais e tais resultados acontecerão, né? Uma fórmula sine qua non. Se as condições mudarem, os resultados mudarão com elas. Um grande ensinamento que a gente pode observar aqui é que não existe qualquer penalidade arbitrária ligada à lei da natureza. A natureza não pune. Essa observação que eu coloquei aqui vai ter uma relação adiante, que nós vamos poder entender. Então, o que isso nos sugere, né? E a própria Annie Besant, no livro, também desenvolve o raciocínio. Que conhecimento, trabalho e direção. Conheça a lei e a obedeça. Estude as leis da natureza. Observe seu funcionamento, sua regulação. Não é? Para que haja chuva, como nós estamos aqui na prevenção, anteriormente é necessário que haja uma onda de calor muito grande para que a água que está já em solo possa evaporar e formar novas nuvens e novamente cair ao solo, reidratando, né, toda a terra. Então, a gente mesmo já desconfia, né? É o mínimo do conhecimento. Nossa, está fazendo um calor danado. Será que vai chover? Porque corre o risco de evaporação dessas águas. Da mesma forma, trabalhe com ela. Ora, se vai chover, minimamente eu posso andar com guarda-chuva, né? Porque eu não tenho esse controle, então me cabe uma certa proteção. Vou andar com guarda-chuva. Trabalhe com ela e ela levará a sua força infinita, carregando até a meta que você deseja alcançar. Nesse exemplo simplório, o que eu
desejo é me proteger do efeito da chuva. Mas se nós pensarmos no agricultor, naquele que, né, planeja, vive da terra ou vende o seu produto para também subsistência, ela então tem um conhecimento mais amplo sobre todas as leis que regem, né, toda a natureza, toda a época do plantio, a lua adequada, a irrigação, para que então haja resultados nada mais do que seguindo e colaborando com a lei da natureza, preservando o meio ambiente também. A lei é um perigo quando não é conhecida ou também ignorada, que o fazemos algumas vezes, né? É possível. Torna-se uma salvadora quando conhecida e compreendida. Então, um primeiro apontamento aqui, aproxime-se do conhecimento das leis da natureza. Né? Por quê? Porque essas mesmas leis regem toda a nossa vida, toda ela. E até mesmo as leis dos homens, ainda que talvez não de forma consciente, eu observo que deve haver alguma harmonia com a lei da natureza, ou a lei divina, que nós podemos relacionar o que a gente chama de lei da natureza, da lei divina, para que também ela permaneça, né? Talvez a inconsistência das nossas leis materiais, as nossas variações, que muitas vezes precisamos fazer uma nova lei, adaptar, e tantas vezes é justificado pela cultura, pela diversidade. Talvez seja também porque, à medida que o homem caminha numa prontidão de evolução, essas leis elas têm que se adequar para dar espaço a essa evolução moral, material, né? Então, assim, eu entendo que mesmo na lei material humana e que as pessoas possam falar, não há relação, há uma relação sim. O que existe material concretamente também tem que ter uma relação, uma sustentação no fenômeno espiritual. Senão, de outra maneira, não subsiste, né, as variações. E ela começa, para falar de consciência superior, lembrando que, tratando da religião, onde parece que é nos conceitos das religiões é que se trata de consciência superior, o que está relacionado à vida superior parece inclinado a removê-lo do reino da lei, trazendo para alguma região do capricho arbitrário, de resultados sem esforços e de fracassos sem fraqueza, a ideia da espiritualidade está ligada à lei, ela coloca como parece natural à primeira vista, pois encontramos uma analogia correspondente no modo como as leis do plano físico têm sido negligenciadas. O conhecimento também de como a lei do reino físico pode se aplicar e cooperar com o mundo, na sobrevivência do mundo, né, do homem nessa natureza física, sendo negligenciada, também interfere na relação do homem com a natureza e consigo mesmo, e atrapalha também a evolução desse ser, né, na sua evolução espiritual. Digo-se de passagem a questão do meio ambiente, né? Passamos por uma crise de meio ambiente. Quando eu falo da chuva e desse período, algumas vezes os comentários são, como é que era quando eu era criança? Nesse tempo chovia, não chovia? Essa chuva não está atrasada, essa chuva não está adiantada? Quer dizer, observamos que está havendo uma variação do clima também em relação dessa humanidade com o meio ambiente. E na mesma proporção que deixaram de ser estudadas e conhecidas, onde eu falo que parece que há propositalmente uma intenção de que isso não seja retomado, o conhecimento da lei da natureza, porque pode interferir em interesses também da condição humana, quando muito ligado ao aspecto só material, né? Só ao ganho e o resultado material. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei da observação do grande aprendizado de que a lei da natureza não há uma punição. E tratando-se de religião, aqui é um momento que eu acho que é bem próprio a gente falar
que em alguns conceitos religiosos existe um conceito de culpa. Eu errei, eu sou culpado. E em alguns momentos da história, uma martirização, né, do ser humano, um processo de autoflagelo nesse princípio. Eu errei perante a Deus, sou um culpado, não mereço mais, enfim, toda uma situação que não corresponde a uma lei natural do processo de culpa. Existe o erro, mas não um processo de culpa tal que o ser humano não pode dali aprender com o próprio erro, ao que parece ser óbvio, né? Na correspondência da lei da natureza. Sob 2 pontos de vista, ela traz essa questão do estudo da consciência superior e fala da psicologia ocidental e da psicologia oriental, né? Como ela é uma estudante do hinduísmo e se denomina uma bhakti, ou seja, uma devocional, uma pessoa devota nessa religião, sabemos que ela também vai dar uma ênfase na psicologia oriental. Mas eu vejo que ela fala na psicologia ocidental, que partindo do plano físico, na psicologia ocidental, partindo do plano físico, é esse material, né, de partida para o estudo, primeiramente se estuda o veículo e depois a consciência atuante nesse veículo, né? A psicologia geral parte a partir desse princípio. Está lentamente se elevando passo a passo, até ser compelida a transcender as condições corporais comuns, até que, por seus próprios métodos artificiais, esteja produzindo estados de consciência com os quais o Oriente está muito familiarizado. Aqui ela desenvolve a ideia de que a psicologia, a ciência ocidental e a psicologia ocidental vão se aproximar na medida que eles poderem se aproximar mais da psicologia oriental e principalmente no que se refere à meditação. Ela retoma isso lá na frente. Ela cita que os estudiosos ocidentais, curiosos com o modo de vida oriental e até por observação, resultados dentro, né, da experiência da ciência ocidental, vistos com o processo de meditação, colocaram esses homens, esses sábios do Ocidente, a se aproximar da psicologia oriental, que já parte do eu superior, né? Traz toda a ideia, então, do reflexo do eu superior que se manifesta na matéria. E vendo esse eu trabalhando em vários veículos, aí ela vai entrar naquele conceito que a teosofia traz dos planos espirituais, né? E dos corpos que ali também estão, para que a vida aconteça em alguma forma correspondente àquele plano. Então, existem veículos para a manifestação da vida divina nos vários planos. Assim, delineia a psicologia oriental dedutivamente seu plano sobre o plano físico. Então, aqui na psicologia oriental, ela deixa claro que a realidade física, na verdade, se manifesta por uma necessidade, por um princípio da vida espiritual e que é una. Esse ponto do livro, ela desenvolve muito o assunto dentro da questão da psicologia. Ela é uma estudiosa, né, da área profundamente. E aí ela toca nos assuntos da psicologia ocidental, no conceito de hipnotismo, capacidade cerebral, respostas fisiológicas, conceitos de vigília e sono, hipnotismo, observações sobre a meditação oriental. E eventos posteriores à própria... a psicologia veio se desenvolvendo de uma forma que ela poderia talvez ter trazido outros conceitos das ciências físicas, químicas, da psicologia geral, e principalmente da teoria de Freud, que é a teoria topográfica, e teoria estrutural. A topográfica, na teoria freudiana, se refere aos entes... aos espaços ditos como mentais,
porque o Freud também foi um revolucionário para a época, enquanto as pessoas só estudavam o aparelho, o cérebro, né? Freud entrou com o conceito de mente e trouxe na teoria topográfica a ideia do consciente, pré-consciente, né? E a teoria estrutural, que é o id, ego e superego. Outros autores na sequência dos estudos do Freud também se destacaram, Rogers, Erich Fromm e Jung, que para nós, então, está sendo uma grande referência, né? Num processo da individualização, que se assemelha muito ao que é descrito na psicologia oriental. Ela fez uma crítica que, na época, a escola de Lombroso tinha uma noção sobre os estados alterados de consciência, as manifestações de santos, né? De uma forma não muito agradável. Eu trouxe aqui o que a escola propaga. Aqui está a explicação de todas as experiências religiosas para a escola. Sempre tivemos visões, místicos e videntes. Toda religião contém testemunho de acontecimentos anormais, declarações de visões e de coisas normalmente invisíveis ao cérebro sadio, equilibrado e racional. O homem que tem visões é um homem cujo cérebro está doente. Ele é um neuropático, está doente, quer seja um santo, quer seja um sábio. Não há uma diferenciação aqui. Todas as experiências dos santos, dos sábios, todo o seu testemunho quanto aos fenômenos dos mundos invisíveis, todas essas coisas são sonhos de um intelecto desordenado, funcionando no cérebro que se tornou superextenuado e doente. Não foi minimamente agradável, né? Mas foi uma expressão de um estudioso no Ocidente a respeito dos fenômenos, o que nós temos como santos ou sábios, em função do que hoje nós temos o conceito de, né, uma expressão da alteração da consciência. Annie Besant lembra, fazendo análise sobre esse conceito da escola de Lombroso, e ela põe nessa linha do desenvolvimento, ela faz uma pontuação. É verdade, onde a evolução é compreendida e sabiamente orientada, não é necessário que a doença deve ser condição dessas experiências superiores. Ela confronta isso e desenvolve a ideia. Mas não é incomum que, em muitos casos, tais homens e mulheres não desenvolvidos suficientemente e sem treinamento, sem nenhum hábito de introspecção e autoanálise e sem qualquer conhecimento do funcionamento das leis da consciência, mergulhadas nas condições comuns de vida, e isso pode estar, nos chama atenção porque refere-se a nós, que estamos nas condições comuns de vida, mas com possível pretensão no desenvolvimento do caminho espiritual. Ela orienta que o que acontece em relação ao que Lombroso destacou é sem qualquer conhecimento do funcionamento das leis da consciência, o que é conceituado, então, para Lombroso como uma doença. Os mergulhados nas condições comuns de vida, nós, devem ser menos racionais no plano físico do que seus semelhantes, porque cuidam menos das coisas desse mundo, dando muito mais atenção para as coisas da vida superior. Aqui ela começa a apontar que as pessoas que têm um interesse sobre a vida superior, sobre o caminho espiritual, e nesses contatos, podem, talvez, sim, trazer uma característica, uma sintomatologia dentro da doença, né, dentro de um quadro de doenças mentais até, mas não porque todos são assim, mas porque talvez esse ser em desenvolvimento não tenha se apropriado, talvez, da ferramenta ou do seu estudo, ou no aprofundamento do autoconhecimento, para que, então, esse contato, esse desenvolvimento espiritual ocorra de uma maneira sadia, né? E mesmo ainda, é preconceituoso dizer, ao você
testemunhar a expressão, né, de um ser, um sábio, no seu momento mais, né, expressivo, de um estado de realização, dizer que aquilo é uma condição de saúde mental. Há uma referência, né, também cultural muito diferente aí, mas ela contextualiza para discutir isso. Sobre a visão oriental que ela traz, olhemos para o Oriente, vejamos como esse perigo foi compreendido, perigo, né, que seria entre aspas, prevenido e evitado. A psicologia oriental postula um ser, o ser interno, que reúne em torno de si o pati após o pati, quer dizer, o veículo que, evoluindo, apresenta-se a cada nova experiência, até mesmo nessa mesma encarnação, vamos dizer assim, uma renovação. Os veículos também estão em desenvolvimento. Para que esse ser superior se expresse, para que o caminho espiritual seja claro, há todo um trabalho, e esse trabalho ele é revelado ao próprio caminhante, né, e a quem próximo pode estar, muito lentamente, né? São fases diferentes em cada momento da pessoa, e o desenvolvimento espiritual de cada um é próprio dele. É muito complicado, até por esse conceito de doença, você colocar essa situação para comparação, não é? Veículo após veículo, como eu havia falado da referência, um ser que gradualmente molda seus próprios instrumentos. O ser interno está o tempo todo guiando essa transformação. Isso não é aleatório, isso não é acaso. Estamos onde estamos, no momento que estamos na nossa vida, porque aqui podemos referenciar, vamos retomar lá na frente, construímos esse caminho. Há uma responsabilidade nossa, enquanto conscientes, como no momento desse, estarmos reunidos e falando de assuntos elevados, como também há todo um outro conhecimento do ser interno que conduz essa nossa experiência, né? Dessa forma, ele molda um corpo mental para que, por meio dele, seus poderes de pensar possam entrar em contato com o mundo exterior. Essa expressão, ela é lenta, ela é gradual. Molda um corpo físico. Nosso primeiro aparato, que a gente tem muita responsabilidade em cuidar dele, né? Porque por meio dele, seu aspecto de atividade possa funcionar no mundo exterior. Nos expressamos através desse corpo físico. Na psicologia oriental, estamos lidando com uma consciência que molda corpos de acordo com as suas necessidades. Ora, como irão os corpos ser moldados segundo as necessidades da consciência superior? Eis uma questão. E falando da consciência superior, refinando-se gradualmente e trazendo sob o controle do superior. Então, todo esse processo que nós vivemos, se visualmente psicológicos, se visualmente materiais, ele está sob o controle de uma consciência superior. Quando essa palestrante vos fala, ela nos fala de alguma forma inspirada, porque está se aproximando e vocês ouvindo, na tentativa de aprender e de integrar esses conceitos espirituais elevados em nossa vida, né? É um processo. E por isso a meditação é considerada o meio para tal. A meditação é considerada o meio para tal, né? Estamos meditando, refletindo, em alguns momentos nos colocando numa situação de internalização, de percepção ou mesmo de contemplação nos momentos que nos cabem. Um questionamento para nós, né? Quando se fala na meditação, a gente lembra muito da disciplina do yoga, né? E por que essa disciplina está aqui?
porque é um caminho exigido, né, dentro do caminho espiritual, é uma disciplina, perdão, orientada e exigida, né, para o caminho espiritual. Em primeiro lugar, dentro da disciplina do yoga, se salienta a pureza do corpo, os cuidados com a higiene. Em segundo, o seu refinamento, né, que se trata também, tudo que se refere a refinamento, pelo menos eu compreendo aqui, se trata da alimentação, se trata do lugar que você está, se trata de todo o complexo em relação a esse veículo físico. E, por fim, a complexidade aumentada do cérebro, que eu imagino que seja assim, você está em ambientes ou procurar ambientes e assuntos e se envolver com situações que também te coloquem em sintonia com o elevado, né? Essas coisas são essenciais, não suponha que enquanto suas ações ainda estão ou dominando, quer dizer, estamos muito mais reagindo do que agindo consciente para o caminho espiritual, enquanto suas exigências podem perturbar a sua mente, enquanto o corpo está descontrolado, você esteja pronto para receber o reflexo do eu na mente. Né? Como um ser superior, né? Nesse corpo físico, né? Ainda em crescimento, poderá se estabelecer e refletir e se expressar como foi nos grandes instrutores da humanidade. Jesus, o Senhor Buda e tantos outros passaram por uma mesma disciplina como essa. Nós estamos aqui a citando para que no nosso dia a dia possamos observar, né, o quanto disso estamos nos preparando de fato na vida mediana. É preciso aprender a dominar o corpo, a mantê-lo sob controle, propiciando o sono, sim, descanso, é necessário, há ciclos na vida, entre eles o sono, exercícios e alimentos apropriados, satisfazendo todas as suas necessidades, mas não deixando que as suas necessidades os dominem. Há um momento do almoço, da janta e do café, mas também deve-se observar a quantidade e a energia necessária, o quanto necessário para dispor da energia que usamos. Né? Devemos nos mantermos saudáveis. Eles não devem ser nosso mestre, as nossas necessidades, né? Não como mestre, mas como obediente criado da consciência. Até a questão do não pegar seu resultado foi uma anotação que eu fiz aqui, porque, observem só, tendo controlado e purificado o corpo, podemos torná-lo sensível às vibrações superiores, responsível ao som produzido pelas notas mais sublimes. Mas para conseguir isso, devemos perder o interesse pelo que é inferior e nos tornarmos indiferentes às atrações da vida exterior e também, consequentemente, vamos possuir vairagya, que é justamente o desapego a qualquer resultado de toda a nossa disciplina. A disciplina ela vai ser executada por um firme propósito do caminho espiritual, porém os resultados também não devemos nos vangloriar por eles. Eles são uma parte do processo do caminho. O desapego a esses resultados, a imparcialidade a toda a situação, é uma condição para a consciência superior revelar-se nesse mundo inferior. Enquanto amamos as coisas inferiores do mundo, a consciência superior não consegue usar esse upadi, esse veículo, unidirecionado ao Supremo. Um desenvolvimento claro, bem equilibrado, é exigido do intelecto e das emoções. Essa é a estrada ao longo do qual devemos trilhar se quisermos que a consciência superior manifeste-se na Terra. Então, o princípio de consciência superior, ele só vai ser compreendido quando nós começarmos também a minimamente observarmos o que andamos fazendo, no sentido de estamos executando de fato o princípio, né, para
esse caminho espiritual, conhecer as leis e fazê-las, porque senão também não conseguiremos avançar. E a consciência superior não poderá se manifestar no seu tempo e lugar. Então falamos sobre a consciência superior e vamos agora falar da lei do dever. Como também é necessário conhecer, porque entramos agora no outro estágio do nosso estudo, que temos que considerar o homem, como o homem deve dirigir sua conduta para que a consciência superior possa manifestar-se nele com todo o seu poder. Para que essa consciência superior se manifeste, é primeiro exigido uma disciplina, né? Uma preparação. Falamos o próprio buscar o conhecimento seria viveka, né? E depois vairagya, que é se desfazer, se desapegar, né? De toda até consequência desse conhecimento possa trazer de algum resultado. E da mesma forma usar isso como um trabalho para o caminho espiritual. Queremos ver os estágios da preparação e compreender o que cada um de nós pode fazer na posição em que se encontra, com o intuito de preparar-se para o desabrochar divino, para aquele florescimento do botão de consciência que está crescendo lentamente dentro de cada um de nós. Estamos ainda no processo de evolução dessa consciência superior, mas devemos nos atentar à lei do dever. A Anibesa aqui, ela vai tratar de uma situação que eu vou tentar ser breve, para poder então falar mais rapidamente. Como eu disse para vocês, é uma tentativa num conteúdo bem denso. Ela quer falar da vida superior no sentido mais amplo do termo, para todas as manifestações da vida acima da física. Deveria estar aí inclusa a manifestação do homem nos vários mundos invisíveis, regiões sobre as quais falamos usando a palavra de planos, plano astral, plano manásico, plano búdico, plano átmico, e que quer que seja no vasto universo, possa estar além, né? Lembramos que o que não foi colocado como ensinamento, mesmo na doutrina secreta e toda essa literatura, né, original para os estudos da teosofia, é o que o homem pode aprender. E ainda há uma questão, sabendo, né, o que sendo revelado que foi, não é todo homem que ainda poderá aprender tudo que ali está orientado. Essa é uma questão que remete novamente o quanto que nós temos que, né, caminhar na evolução. Ela quer dizer por espiritual, todas as manifestações da vida superior definida dessa maneira não são necessariamente espirituais. Devemos separar nosso pensamento na forma qual a consciência está corporificada e a consciência em si. Por quê? Ela trata isso com diferenciação. Nada que tenha forma espiritual em sua natureza. A vida da forma em cada plano pertence à manifestação de Prakriti. Na manifestação da vida, né, no grande oceano do Logos, vamos assim referenciar, para vir a matéria, formou-se, né, Prakriti e Purusha. Tudo que se refere a Prakriti é a forma. E a forma, ela acontece em todos os planos. Quando nós falamos em forma, naturalmente pensamos na nossa forma, em tudo que é material, porque vivemos nessa forma mais grosseira, material. Você fala em forma, você não está falando da mesa, está falando do computador, do corpo, né? Mas nos outros planos existem outras formas também físicas, mas não nesse conceito tão material.
Então, ela pede para ter o cuidado para sempre a gente estar falando do espiritual, para estar se referindo à manifestação de Purusha, desse princípio espiritual. A manifestação da vida na forma pode ocorrer no plano astral, manásico, mas não é mais espiritual do que no plano físico, porque matéria e espírito são conceitos diferentes, porém, o espírito depende da matéria para a sua manifestação. Em toda parte, manifestação de Prakriti é puramente fenomenal, e nada que seja fenomenal pode ser chamado espiritual. Isso é algo que ser lembrado. Isso quer dizer o quê? Que o espírito é permanente. A manifestação física e material, não, é impermanente. O conceito do budismo sobre o que tudo é impermanente é sobre esse conceito que a gente está fazendo aqui, então, que já é dentro do hinduísmo, no que se refere a Prakriti, né? É temporário, é passageiro. Espiritual é apenas a vida da consciência que reconhece a unidade, que se vê um ser em tudo e no ser. É isso que estamos procurando no caminho espiritual. O reconhecimento do ser em tudo e em todos. O ser se manifesta minimamente na pedra, ainda que não tenha as reações e as expressões que o ser humano tenha. Então, dessa forma, o ser está em tudo e em todos. A vida espiritual é a vida que, perscrutando um número infinito de fenômenos, penetra o véu de Maya e vê o uno e o eterno dentro da década forma mutante. Conhecer o ser, amar o ser, realizar o ser, isso e somente isso é espiritualidade, assim como ver somente o ser em toda a sua parte é sabedoria. Tudo que esteja fora disso é ignorância e não é espiritual. Esse conceito foi importante porque a nota do espírito, tudo está no ser, o uno é reconhecido em toda parte, tudo está no ser. Nós temos uns problemas aqui, e esse problema eu tenho que falar pelo menos antes de terminar essa palestra. Como iremos reconhecer o ser e conhecê-lo se estamos cegos na matéria? Esse é o grande drama humano, esse é o nosso conflito. Vivemos materialmente, precisamos da matéria, no entanto, estamos falando que desejamos trilhar o caminho espiritual, que é ainda muito conceitual para a gente. Há um problema na perfeita harmonia diante desse problema, mas a lei ela se aplica, que encontramos à nossa volta, então, seres pertencentes a mundos superiores, que não são espirituais, mas que exercem forças enormes, energias da natureza, submetem a matéria à sua vontade. Isso ela está falando em todos os planos. Nós estamos falando desde os elementais até os seres divinos, de fato. Mas que são seres poderosos, de poderes tremendos, que ordenam o mundo à nossa volta, ajudando a impulsionar a evolução pela inspiração de novos pensamentos e elevados esforços. Outros que também estão ajudando a impulsionar a evolução, mas que se esforçam para impedir o progresso do homem e para confundi-lo, para que o homem possa aprender e manter os próprios pés firmemente no chão, e que ao lutar contra o que é errado, possa tornar-se perfeito na retidão. Aqui, então, o conceito, seria um problema, na verdade, é a falta do conhecimento da lei, que fala que ambos os lados são da manifestação divina. Não é um problema, é uma falta do conhecimento. O que a gente vê como problema, na verdade, é a nossa ignorância, de que não se pode ter a luz sem as trevas, nem progresso sem resistência. Não existe evolução sem a força que trabalha contra ela. A força que trabalha contra a evolução é que dá estabilidade e progresso, e torna possível o crescimento superior do homem. Então, como saímos desse problema? Através do conhecimento que obtemos e também na nossa prontidão em realizar a lei do dever, ou seja, o nosso Dharma.
A lei do dever, o que seja, ela varia em cada estágio de evolução, embora o princípio seja sempre o mesmo. Em todos os planos ela acontece. É progressiva, como é progressiva a evolução. Da mesma forma está em todos os planos. Porém, para cada um, há um Dharma, como também para cada comunidade, para cada nação e para o planeta. O dever do selvagem não é o dever do homem, culto e evoluído. O dever do instrutor não é o dever do rei. O dever do comerciante não é o dever do guerreiro. Mas na medida que cada qual tenta cumprir melhor o seu Dharma, ele está caminhando para, né, para o seu caminho espiritual, seguir na evolução. Quando estamos estudando a lei do dever, devemos começar a estudar nosso próprio lugar na grande escada da evolução. Somos humanos, o que devemos fazer como humanos para cumprir minimamente esse Dharma? Se sou mãe, o que devo fazer como mãe para cumprir também meu dever como mãe? E assim, né, associem individualmente a experiência de vocês, as circunstâncias à nossa volta que mostram o nosso karma. Nessa experiência da realização do Dharma, estudar nossos poderes e capacidades, tomar consciência de nossas fraquezas também, e a partir desse estudo cuidadoso devemos descobrir a lei do dever por meio do qual devemos orientar nossos passos. Ao cumprir nosso Dharma, estaremos também lidando com o nosso karma. E se não prestamos atenção ao que parece que, né, no estado mediano de consciência, formamos mais karma, né? E aí, à medida que também realizamos o Dharma plenamente, de uma forma correta e plena, podemos também estar eliminando nosso karma. Depende a que nível de consciência devemos tomar nessas ações, né? E isso, então, é um momento, é uma questão muito individual. Qual o nosso dever para com os outros? Porque são nas nossas relações aqui e onde estamos, né, que nos propicia desenvolver esse caminho. É o pagamento definitivo daquelas dívidas com quais estamos familiarizados nos nossos estudos ou karmas. O dever de reverenciarmos e obedecermos àqueles que são superiores a nós, estão acima de nós, né? O dever de sermos gentis, afetuosos e prestativos para aqueles à nossa volta, no nosso nível, e até no que nos chamamos de nível, no sentido não de acharmos na condição de ser humanos superiores, mas na condição de que humanos estamos em desenvolvimento e precisamos proteger, ser gentil, sermos úteis e desenvolvemos compaixão também para aquele que dentro do abaixo seria dizer, está numa escala de aproximação ou até de, como eu dizer, de diferenciação de nós. É muito delicado falarmos de termos de nível, abaixo, acima, para que não ocorramos no sentido do preconceito, ou nos colocarmos acima de alguém ou de alguma situação. São deveres universais e nenhum aspirante deve fracassar, pelo menos na tentativa de cumpri-los. Sem o cumprimento desses deveres, não há vida espiritual, né? No sentido da progressão do caminho. Eu vou finalizar, então, como ela finaliza, que à medida que há o cumprimento do Dharma, nós, então, devemos observar a lei do sacrifício nesse caminho espiritual. O universo foi emanado por um ato de supremo sacrifício. Quando? Quando, então, a consciência suprema, todo Logos para Brahma, se faz, então, tão pequeno, vindo nível a nível, plano a plano, criando toda a realidade para então chegar a mais das difíceis realidades, né? Ao mundo físico e que ainda em reinos, o mais simples deles, o reino mineral, também se manifesta. Um ser de tamanha não tem um tamanho, né?
uma expressão infinita. Esse sacrifício só pode ser preservado pela contínua renovação do sacrifício. Vejam que ensinou Krishna na batalha de Arjuna, na batalha, né, do seu conflito e no cumprimento do seu Dharma. Este mundo físico não é para aqueles que não oferecem sacrifício, e muito menos para o outro mundo, ao melhor dos gurus. O homem então não consegue sequer viver no mundo das formas, se não realizar atos de sacrifício. A giratória roda da vida não pode continuar a girar, a não ser que cada membro, cada criatura viva, ajude a girá-la pela prática de atos de sacrifício. A vida é preservada pelo sacrifício, e toda evolução está radicada no sacrifício. O sacrifício, esse conceito era muito amplo, mas minimamente não quer dizer só o esforço, mas todo o desenvolvimento das qualidades. E minimamente entramos nela, falamos de Vairagya e muito mais há para ser dito. Mas a disponibilidade de sacrifício, da desapego do que é da personalidade, da expressão de um ser individual, para então esse ser uma expressão da vida una, isso é um sacrifício aos nossos olhos, no sentido que todas as nossas vaidades, todas as nossas presunções, todos os nossos conceitos, nossas ideias mirabolantes e maravilhosas, não são nada porque não são nossas, são do Uno. Essa expressão elevada, a cada ser que conseguiu realizá-la, inspirou a humanidade a seguir no mesmo caminho. Ou pelo menos tentamos assim nos alimentar dessa inspiração. Esse é o trabalho que eu acredito que a Anibese tentou e tenta com muito mais discrição na composição desse livro, que aqui eu tentei apresentar para vocês, né, que finalizo, colocando em evidência que nesse caminho espiritual é a lei do sacrifício, então, que nos remonta e nos faz encontrar verdadeiramente com a expressão do nosso eu superior, né, ao longo desse caminho espiritual. E como o conhecimento e a integração dessas leis para a realização do ser é uma atitude, uma proposta que podemos colocar no dia a dia. Eu agradeço a atenção de todos, a presença de todos aqui fisicamente, né, os membros, e da sala do Zoom, do YouTube, que estão conosco. A irmã Graça, que pôde então nos dar um apoio e abrir essa sala. Eu passo a palavra novamente. Gratidão.